Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar de pensamentos. O que você anda pensando? Você anda pensando coisas boas? O que você tem pensado em sua vida? Deus quer que confiemos nele, mesmo às vezes em situações que a gente pensa que não tem jeito. Porque assim, é fé e falta de fé. Duas coisas. Quando se tem fé, a gente às vezes até fica fraco na fé. Porque como Pedro, né? Pedro estava andando sobre as águas, porque ele perguntou se era Jesus, Jesus respondeu que era ele, e Pedro perguntou, se és tu, Senhor, então manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Pedro andou. Só que no caminho, a fé de Pedro, ele desviou para a tempestade, para os ventos, né? Não era bem uma tempestade, eram os ventos, o vento e o mar. Ele começou a olhar para as águas e ele afundou. Mas Jesus segurou, porque Jesus garante, aquele que vai confiando em Jesus nunca vai ficar sozinho nem decepcionado. Mas às vezes nós também, porque tem situações nas nossas vidas que não podemos fazer muito. Só orar, pedir a Deus a misericórdia de Deus e esperar um milagre. Às vezes é nas finanças, coisas que as pessoas, eu falo assim, faço a minha parte. Ora a Deus, como Pedro fez. Pedro fez a parte dele, saiu do lugar confiando em Deus. Ele não ficou ali parado como os outros discípulos. Ele confiou e caminhou. Jesus, ele sabe dos nossos pensamentos. A Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, sabe tudo das nossas vidas. Antes mesmo do nosso pensamento chegar à nossa mente, ele já sabe o que estamos pensando, o que estamos planejando, as coisas que a gente pensa de errado e pede perdão e se arrepende. Mas o pensamento é uma coisa muito séria. Devemos direcionar o nosso pensamento para coisas boas, para coisas que agradem a Deus, e tudo que é justo, que é certo e que é correto. Porque coisa ruim, você está perto de uma pessoa, porque uma coisa é Jesus. Jesus sabe dos pensamentos da gente, de todas as pessoas. Agora, quando uma pessoa está perto de outra, ela está pensando, maquinando coisas contra a vida da pessoa e a pessoa não sabe. E ali está o pensamento, maquinando coisas ruins, pensando coisas ruins. Olha o que aconteceu quando Jesus estava na terra, em carne e osso, e ele curou o paralítico, que os amigos, né, levaram ele para que Jesus curasse numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus, mas não conseguiram fazer isso por causa da multidão. Subiram no terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 19 em diante. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Blasfema quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus.
Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Jesus sabe o que cada um de nós pensamos. Por isso que tem um mandamento, o segundo mandamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Devemos ter muito cuidado com os nossos pensamentos, porque muitos pensamentos eles se tornam realidade. Agora, se for uma realidade que desagrade a Deus, ai, 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 porque Deus vê todos os nossos pensamentos e tem plantação e colheita. Aquilo que uma pessoa, ela planeja de bom para a vida dos outros, ela fica olhando para uma pessoa que está precisando de ajuda, está precisando desabafar, conversa, pede ajuda, aí a outra pessoa se compadece e realmente vai fazer algo para ajudar aquela pessoa. Ajuda com oração, ajuda às vezes se é nas finanças e a pessoa vai e ajuda nas finanças. A pessoa, se não puder, a pessoa procura um meio de ajudar. Só que quando uma pessoa, ela é má de coração, ela começa logo a maquinar. Agora eu tenho informações. Como derrotar essa pessoa? Aí vai pegando os pontos fracos da outra e vai começando a maquinar coisas erradas, coisas ruins. Cuidado com o que você fala sobre sua vida. Cuidado para quem você abre a porta de sua casa. Cuidado com quem você desabafa, porque depois aquilo tudo é usado contra você. Se for uma pessoa que fale: eu tenho temor do Senhor, mas ela não tem o temor do Senhor pelos seus atos, porque ter o temor do Senhor tem que ter prática, não é só falar, tem que ter prática. Qual é a prática dessa pessoa? Ela fica embaralhando a vida das pessoas. Ela fica, quando conversa com você, ela fica só falando mal das outras pessoas. Ela fala das bênçãos de Deus. Ela fala o que é que ela faz de bom para a vida das outras pessoas. Ela cobra o que ela faz depois, porque se tem cobrança, não é de Deus. Porque Jesus fez tudo aqui na terra. Jesus não cobrou nada de ninguém. Jesus só falava: vai, não peques mais, seus pecados estão perdoados. Só o que Jesus pedia, que é para a pessoa não fazer mais coisas erradas, para ser perdoado eternamente, para que ganhe a sua salvação. É só isso, porque Jesus tinha amor às vidas. Jesus não passava a mão na cabeça e dizia: não, tá tudo certo com você, pode ir fazer um monte de coisa errada. Jesus não falava isso na frente e depois pelas costas ia trair. Isso ficou com Judas. Judas que traiu Jesus. Isso ficou com Judas. Porque Judas deixou toda a bênção para Judas trocou Jesus, que é a própria bênção, é a bondade, é a misericórdia, é o perdão, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele trocou tudo que ele tinha, toda a riqueza, que era Jesus do seu lado, por umas moedas, por uma maldade, por um pensamento de inveja, de querer entregar, de querer se dar bem às custas do outro. Esses pensamentos de Judas, de pessoas que ficam pensando coisas ruins,
enquanto você conversa na maior simplicidade, na maior naturalidade, o outro está pensando coisas ruins. Cuidado, tenha muito cuidado com o que você faz, porque depois, às vezes, tudo volta-se contra você. Tudo. Porque Jesus, ele foi traído. Imagine nós, os seres humanos mortais, que somos falhos, imperfeitos e não temos o domínio da nossa vida. O domínio da nossa vida está nas mãos de Deus. Agora, quando você busca Deus de todo o coração, quando você é justo, Ele não deixa você cair. Ele não deixa você tropeçar. Ele não deixa o inimigo praticar o mal, porque Deus não se agrada do mal. Deus fala: aparta-te do mal, foge da aparência do mal. Não seja ingênuo e ingênua, pensando que alguém que não tem dó da vida do outro que vai ter dó da sua vida. Não pense que aquele que fez com um não vai fazer com você. Enganoso é o coração do homem. É assim, enganoso é o coração do homem. Você não sabe o que tem no coração do outro. Tenha cuidado, seja advertido hoje para não chorar amanhã. É um alerta do Espírito Santo de Deus. Enquanto Jesus estava fazendo bem, estavam aqueles fariseus criticando Jesus. Quem é ele para perdoar? Está com blasfêmia, só que quem pode perdoar é Deus. Se ele era o próprio Deus, se ele é o próprio Deus, se Jesus é o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. É a Santíssima Trindade, é um só. Como? Só que aqueles fariseus iam para escutar e ficavam só maquinando contra Jesus. Eles não aceitavam por causa da inveja. E a inveja nasce no coração e na mente daquele perverso. Os pensamentos, nossos pensamentos, têm que ser dirigidos pelo Espírito Santo. E temos que levar nossos pensamentos cativos a Jesus Cristo, para a gente não cair em tentação, para que o Senhor nos livre de toda maldade humana e espiritual, porque aquele que agrada a Deus, ele tem proteção. Aquele que pensa coisas boas a respeito dos outros, mesmo daqueles que querem o seu mal, mesmo daqueles que falam calúnias, defamação e fazem coisas horríveis, como fizeram com a vida de Jesus. O que foi que fizeram com Jesus? Jesus foi crucificado por calúnia e defamação. Se fizeram isso com Jesus, vão fazer o que conosco? As pessoas más, quando você vê coisa errada, se afasta. Deus não quer aquelas rodas que destroem vidas, rodas de fofocas, rodas de maldade, como se juntaram os fariseus contra a vida de Jesus, como se Judas foi usado e depois Judas mesmo entendeu o que foi que ele fez. Ele falou para ele o que foi que ele fez, que ele entregou um inocente. Isso pesa na cabeça de outro. Quando se faz mal para os inocentes, quando se usa o mal para destruir a vida dos outros, a pessoa paga um preço alto, depois bate o arrependimento e às vezes é tarde. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Agora cuide bem de você, cuide bem dos seus, não aceite, cuidado, não se deixe enganar. Fique de olhos abertos, que o Senhor abra os teus olhos. Olha o que diz em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor, Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir,
vem com boas novas. Ó Espírito Santo de Deus, vem com boas novas na mente do teu povo. Traz a paz que excede todo o entendimento. Traz, Senhor. Vem com boas novas na vida dos pobres. Liberta, Senhor. Liberta todos os presos, presos em pensamentos ruins, presos em situações que colocaram, que outras pessoas arrumaram, problemas para aquela vida. Para quantas famílias estão resolvendo problemas, Pai. Em nome de Jesus, liberta, Pai, todo cativo do seu cativeiro. Liberta, Senhor, dá saúde ao enfermo. Cura, Senhor, vem com curas, com milagres, com prodígio. Recupera a vista dos cegos, os cegos de visão mesmo, Pai. O Senhor tem poder para usar, para libertar, para curar, para usar médicos, para tirar a cegueira daqueles que estão cegos visualmente, Pai. E limpa, Pai, tira toda a cegueira no mundo espiritual dos teus filhos e filhas que não estão enxergando a verdade, não estão enxergando como se sair de ciladas do inimigo. Quebra cadeias, Pai. Rompe cadeados, quebra, Senhor. Faz cair por terra toda cilada do inimigo. Liberta os oprimidos, Senhor. Dai paz para o teu povo e proclama o ano da graça do Senhor, que este ano foi assim que Jesus falou, que ele veio para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E é em nome de Jesus que eu te peço, Senhor Jesus, declara daí do céu, intercede pelo teu povo sofrido, os oprimidos, Pai, os desesperados, os encarcerados, Pai, inocentemente, quebra cadeias, Pai. Tira todo o inocente do vale, Pai. Tira todo o inocente da mão do opressor, em nome de Jesus. Faz cair por terra toda palavra mentirosa, que a mentira não se sustente, porque a mentira não faz parte de ti. Que toda verdade, Senhor Jesus, que nós acreditarmos que é verdade, que não for verdade, nos mostre a verdade, Pai, para a tua glória, assim como o Senhor sabe de todos os pensamentos, o Senhor sabe de todas as palavras lançadas em nossas vidas. Pai, nós te pedimos, abençoa todos os que nos amaldiçoam. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, e afasta do teu povo inocente, Pai, toda malícia, toda maldade, toda língua mentirosa, toda perversidade, toda ordenança do mal na vida do teu povo. Liberta, cura, Senhor, cura a saúde física, mental, emocional, espiritual. Vem com renovo, com boas novas nas finanças do teu povo. Vem com recuperação, vem com alívio na vida daquele que está cansado, que está com medo, que está desesperado. Alívio, Senhor, na vida daquele que deu alívio para o outro nas finanças. Toca, Senhor, dá restauração aos casamentos, dá restauração a toda a vida que as pessoas falam, aquele não tem mais jeito, o Senhor vai lá e restaura, porque nós somos teus filhos e filhas, e é para a tua glória, Pai, que os milagres acontecem. E é em nome de Jesus que eu te peço milagres, Pai, na vida do teu povo que está escutando essas orações, para a tua glória. Eu te entrego todos os inscritos neste canal. Eu te entrego todos os grupos de orações que eu faço parte. Eu te entrego todos os grupos de oração que o Senhor me colocou como líder. Eu te entrego todos os pedidos de oração que o Senhor me entregou, Pai, dos seus filhos, os nomes que estão escritos aqui, Pai, de todos os filhos que me pediram orações, de todas as pessoas que eu conheci, que me ajudaram em minha vida, que passam a ajudar, que ajudaram minha família. Pai, em nome de Jesus, eu sei que não passa nada, nem ninguém despercebido aos teus olhos.
Eu te peço do fundo do coração, cuida das nossas vidas, cuida das nossas famílias e afasta toda maldade humana e espiritual. Em nossos lares só entre quem for da vossa vontade, e quem não for, Senhor, afasta, Senhor. Afasta dos nossos filhos, afasta de netos, afasta dos cônjuges e afasta das nossas vidas, Pai. Toda perversidade, toda malícia e toda língua mentirosa, cai por terra as ciladas do inimigo na vida do teu povo. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.